Muitas tarefas exigem das pessoas melhor formação e qualificação, capacidade de pesquisar e de aprender continuamente. Tá. Isso aqui de certa forma mas é aquilo que eu expliquei. Né? Dentro até do ambiente universitário, eu fui formado numa escola particular e conversando com a professora, Thalitinha, a professora falou assim que ela teve que esconder os certificados dela, né, de conclusão de curso, de especialização, para conseguir ser empregada. E aí, como é que você entra nessa questão aqui que você tem que ser qualificado? Você tem que ser qualificado o suficiente para você exercer aquela função. A partir do momento que você é muito mais qualificado, existe um termo dentro do recrutamento e seleção que é overqualify, né? Que é quando você tem um entrevistado que ele não consegue a oportunidade de emprego porque ele está muito acima do cargo, né? A qual ele pretende, né? Então, assim, é aquela coisa. O mercado ele sempre vai procurar pagar o mínimo possível. Então, ele quer um funcionário Sim. que tenha o conhecimento necessário para ele fazer aquilo, né? Mas se você, como é que fala, começar a partir muito mais do que isso, você começa a ser um problema dentro das empresas, né? Uhum. Enfim, Sim. né? É lógico assim, falando de uma maneira generalizada, é lógico que tem empregos, né, que não vão isso e tal, mas na grande maioria O acontece, né? concurso público, por exemplo, vai valorizar todos os seus. Vai Tudo. valorizar todos os seus diplomas, os seus certificados, né? Então, gente, por isso que o Thales falou mais cedo, o Estado forte, pra gente ter o concurso público. E até mesmo eu vi isso daí certa vez de um. Eu não lembro de quem que foi, se foi um comentador político, se foi um político, alguém relacionado à política, né? Quando a gente. Lembrei, foi um economista coreano da Coreia do Sul, eu só esqueci o nome dele, mas depois eu posso pesquisar. Que ele desfaz alguns mitos sobre o capitalismo, né? E um desses mitos que ele desfaz é sobre a questão da. E veja bem, ele não é comunista, né? Ele não é socialista, né? Ele é dentro de uma linha da economia que acredita numa economia mais planificada, mas não é, né? Socialista ou comunista. E ele fala assim que mesmo dentro de uma sociedade, né, que preza pela a menor intervenção do Estado, né, na economia, você tem que ter um Estado forte com o funcionarismo público funcionando bem, que é para prestar esses serviços para essas empresas. Você não pode Uhum. simplesmente escangalhar o Estado e não ter como ofertar serviço. Porque a empresa, para ser colocada geograficamente em um lugar, ela precisa de estrutura. Quem que providencia essa estrutura? É o Estado. Sim. Uma área industrial precisa de serviço. Quem que presta esse serviço? Você tem o setor privado? Tem, mas você tem algum serviço que é competência do Estado ofertar. Como é que você oferta essas como segurança, como saúde, como educação, né? Como é que você oferta essas coisas se você não tem um Estado forte? Uhum. Não tem como, cara. Você precisa ter. Vamos lá. Tá, isso aqui a gente meio que já falou. Olha. Vamos ver aqui. O que parece ser uma tendência mundial, no entanto, é o crescente desemprego entre os jovens, principalmente nos países em desenvolvimento, onde eles constituem uma proporção muito maior da força de trabalho que nos países com maior desenvolvimento. Cara, aí novamente a gente volta, né, Thalitinha, nessa questão de um Estado forte, Uhum. né? É. Porque o que garante se vai ter emprego ou não para a população, seja ela jovem ou seja velha, são as políticas, são as determinações do Estado, né? Se o Estado simplesmente não intervém, o que as empresas vão fazer? Vão procurar pagar o mínimo possível, né? E quem Uhum. que se submete ao mínimo possível? Geralmente aquele pai de família que não tem, como é que fala, que tem que sustentar seus 5 filhos, seus 3 filhos, mais a mulher, né? Não tem conhecimento técnico, né? E se submete a qualquer tipo de trabalho, você entendeu? Os jovens não têm experiência
E as empresas elas querem ter o mínimo possível de gasto, é o lucro, lembra? Então não costumam ter um setor de treinamento, né, para essas pessoas que estão entrando. Então por isso que elas preferem pessoas com experiência, né? Mesmo não querendo pagar por essa experiência. Aí a gente pula para cá, né? O desemprego estrutural é resultante da modernização das estruturas produtivas e de trabalho, que ocorre com a mecanização e a automação dos processos de produção e com o aprimoramento dos processos de trabalho. Tá correto. Só que o material, o PET, ele esqueceu de explicar para você o porquê que isso ocorre. Né? Uhum. Não é um processo natural, né, que vem né, que tem que ser assim, né? Porque da forma que coloca que a tendência é essa mesmo e é assim que vai funcionar pro resto da vida, né? Só que a Tem que gente fazer. não tem que fazer, Só que a gente tem que lembrar que o capitalismo é um evento relativamente novo, apesar de dominante, na história da humanidade, né? Se a gente pensar nessa caracterização de capitalismo financeiro, a gente está aí o quê? Há uns 20 anos, 30 anos nessa questão. Se a gente pensar no capitalismo como um todo, uns 500 anos, quanto tempo tem a humanidade? As relações de trabalho, né, que foram diferentes. Então, tudo isso indica, novamente com a questão do Marx, né, que se em alguma que a tendência é que em algum momento esse modelo vigente seja substituído por outro, né? Quando acontecer o conflito entre classes. Quando o Marx ele falou isso, ele infelizmente não tinha noção de que o trabalhador, até a época que ele estudou e produziu esse material, não tinha televisão de 50 polegadas, né? Então ele não conseguiu prever que não aconteceria a guerra de classes, né, para a substituição do capitalismo, porque o trabalhador seria hipnotizado por todos esses bens, por todo esse consumo, né, e se manteria à mercê dos seus captores, né? Então, assim, a gente tem que levar em consideração o momento histórico na qual ele escreveu, né? Até Uhum. então, todos os modelos, né, todos os modelos, né, sociológicos foram substituídos através da luta de classes, né? Ah, então, assim, a única coisa que nessa frase aqui eu adicionaria seria isso,